Bom, chegou a hora de falar de Donald Trump. Ele fez duras críticas à imprensa americana numa coletiva de ontem, disse que herdou o caos. E agora nós temos uma participação do nosso Caio Blinder, lá direto dos Estados Unidos. Alô, Caio Blinder. Alô, pessoal do 3 em 1, eu vou dar um briefing para vocês sobre a coletiva do Donald Trump da quinta-feira, ou melhor dizendo, do reality show, da matinê, fantástica sessão da tarde oferecida pelo presidente e apresentador de televisão. Bem, Trump quer retomar o controle da narrativa, ou seja, dizem que seu governo é caótico, e o que ele fez? Ele deu uma coletiva caótica. Ele se defendeu, disse que não tem Watergate no seu governo, não tem escândalo, tudo é uma máquina azeitada. E é claro que ele não nos livrou do assunto de sempre. Ele precisa demonizar a imprensa. Foi mais um round, realmente, dessa batalha interminável entre Donald Trump e a imprensa, ou melhor dizendo, a mídia desonesta. Esse é o bordão que ele usa para falar da gente, os jornalistas. E mídia desonesta é qualquer um que não concorda com o Donald Trump. Bem, ele diz que está tudo sob controle e eu lanço uma pergunta para vocês. Se um de vocês estivesse ali, naquela plateia, na Casa Branca, sendo acusado pelo Donald Trump de ser desonesto, de só disparar notícia falsa, como você reagiria? Eu vou direto para você, Carlos Andreasa. Eu reagiria tranquilamente, com a consciência de quem é independente, de quem nunca torceu para Hillary Clinton, de quem não é viúva do Obama, de quem sempre analisou os fatos com clareza, de quem sempre disse que havia ótimas chances do Donald Trump vencer, de quem não ficou surpreendido quando afinal ele venceu, enfim, com a consciência de quem tenta fazer análise com base na realidade e não com torcida, né? Eu sou absolutamente contra a violência, contra qualquer um, e especialmente contra a imprensa, porque a violência pode resultar em cerceamento da liberdade, mas eu acho que é um grande exagero diante dessa coletiva do Donald Trump. O que eu acho interessante é uma quebra de paradigma, que ele vai para a reunião com a imprensa, fala diretamente, mas ele está falando para o povo americano, o povo que o elegeu, e nesse aspecto ele está certíssimo. Há uma campanha na imprensa contra ele em curso. Ele está sempre certo? Ele não comete erros? Não. Ele não está sempre certo e ele comete erros. Mas há uma má vontade inédita na história dos Estados Unidos contra um presidente, que está há um mês no cargo, né? Eu acho que essa frase pode ser invertida. Também há uma má vontade inédita de um presidente eleito há menos de um mês nos Estados Unidos com a imprensa, cujo trabalho é garantido ali pela primeira emenda da Constituição. E ele desrespeita e achincalha todos os dias. Essa entrevista foi um show de histrionismo do começo ao fim. Ele não respondeu a nada, ficou repetindo como um papagaio aquela história de fake news, sendo que esse bordão fake news abarca toda a imprensa americana. Até a Fox News criticou a entrevista. Um âncora da Fox News disse que não é possível que se assista todos os dias um presidente completamente maluco que fica repetindo frases ridículas, que não são verdadeiras de jeito nenhum, e se recusando a responder sobre a Rússia, como se os repórteres fossem bobos de perguntar. Um articulista moderado do New York Times, que não é fake news nem aqui nem na China, vamos parar com isso. New York Times é o principal jornal dos Estados Unidos, vamos ter respeito pelas instituições. Ele virou e disse que se o pensamento mas mental... é criticável, né, Vera? Não, criticável, mas não é criticável nessa base de fake news. Não é fake news. Pode ser criticado. Todo mundo pode ser criticado, inclusive o Trump. Acontece que ficar chamando todo mundo de fake news é desonestidade intelectual, é raciocínio raso e é uma tentativa de descredenciar o trabalho da imprensa. É ruim, é deletério para uma democracia. Aí diz Pera só um minutinho. Diz o David Brooks, que é republicano, articulista do New York Times, que se fosse julgar pela coletiva, o raciocínio mental do Trump é um trem desgovernado.
Ou seja, não caiu bem, não é só entre o que ele chama de fake news, começou chamando e agora ele já diz que até a BBC, a ABC, todas as emissoras, todos os jornais quase são fake news. Todo mundo criticou e ele, com esse negócio da Rússia, vai sim criando o seu Watergate, porque ele não responde, ele simplesmente não responde. Vai você, Madureira. Olha, todo mundo sabe que no mundo contemporâneo a imprensa vive da credibilidade. Os jornalistas, os articulistas, eles vivem da sua credibilidade. O que nós vendemos, o produto que nós fornecemos, depende totalmente da credibilidade, do que a gente está falando, da sinceridade e da apuração dos fatos e tudo isso. Esse negócio de fake news, isso é um papo furado desse Roberto Justus de peruca, desse cara aí que é uma vergonha, uma cadeira que já foi ocupada por um Roosevelt, por exemplo, né? Por um Eisenhower, por um Abraham Lincoln, até por um Clinton, né? Está ocupado por um inqualificável esse sujeito. E ele está falando realmente, Andreasa, para o povo americano que o elegeu. Saiu hoje, está no Valor, a Pew Research Center, 56% dos americanos desaprovam o governo Trump. Não tem nem um mês de governo. 39% aprovam. Ele está falando para esses 39% americanos, ignorantes, entendeu? Que acreditam aí nesse Roberto Justus de peruca ruiva. Essa que é a verdade. Sinto você meio contrariado aí, Andreasa. Não, eu já falei o que eu tinha a dizer sobre esse episódio, no caso do desejado Watergate do Trump, né, que ainda não há, né, não há provas, ao contrário daquele, né, então por isso que eu vamos falei que esperar tá a que as caminho. coisas aconteçam. Uhum. Então, é a torcida, né? Não digo que é sua, mas é a torcida, é o desejo. Você fala, né, do Richard Nixon. Do Richard Nixon. O que existe hoje... Foi empichado. Então, o que existe hoje... o Richard Nixon renunciou, né? Antes de ser empichado. O que existe hoje... Vai ser empichado. Sim, mas renunciou, só para esclarecer. O que existe hoje é a comprovação de que assessores de Donald Trump falaram com membros do governo do Putin. Mas não há nenhuma prova, e os serviços de inteligência mostram isso, de que a campanha do Trump tenha ligação com coordenação ou com vazamento de informações secretas da Hillary Clinton ou de quem quer que seja. Então, vamos tirar a espuma e ficar só nos fatos, né? E uma vez que as coisas se comprovem... Não, pera um minuto só. Não, espuma não. O conselheiro principal da segurança pública, o Michael Flynn, renunciou por causa desse caso, tá? Ele manteve, sim, contatos com diplomatas russos. Não, mas é isso. Portanto, não é espuma, não é espuma, existe um caso concreto. Não, peraí. Os contatos aconteceram. A espuma é de que há provas de que desses contatos decorreram coordenações ou ingerências no vazamento da informação. Isso é espuma. Vamos supor que o Temer se recusasse a responder. O que a gente diria aqui no 3 em 1? Se ele se recusasse simplesmente a responder, não respondo sobre isso, vocês são os idiotas. Essa postura que não dá. Ele se recusa a responder. Se recusou sistematicamente nessa coletiva. Então, um de cada vez, gente. O Temer se recusa. Mas o Temer se recusa a responder diariamente e é isso. Não faz essa pilhéria com a imprensa, não, Andreasa. Não vemos isso. Não faz pilhéria com a imprensa, mas cada um do seu jeito. O cara não é obrigado a responder também, velho. Mas se ele vai para uma coletiva, como que não é obrigado a responder? Qual é o princípio de uma coletiva? Ele é ouvir a pergunta, e ele não é obrigado a responder. Responde se quiser. O ideal é que responda, mas responda se quiser. O importante é ouvir a pergunta. Ele ouviu. E eu não concordo com o modo rude como ele se dirige à imprensa. Eu mesmo me incomodo com isso. Mas que existe uma perseguição contra ele, evidente existe. Vai, Madureira, você agora. Eu acho só o seguinte, Andreasa, a tua argumentação ela já está errada no início. Você falar de serviços de inteligência no governo do Trump já é uma contradição em termos.
Aí é zoeira, mas enfim, o serviço de inteligência que tem, ele descredencia, diz que não é sério e não leva em consideração. Quer dizer, ele não leva em consideração nenhuma das instituições. Isso não é papel de um presidente da República. Ele não está investido das funções que ele tem que ocupar. Que ele não leva em consideração qualquer das instituições. Se ele não leva em consideração o partido da oposição, se ele não leva em consideração os próprios líderes do partido dele que se opõem a ele, se ele não leva em consideração a imprensa, se ele acha que os serviços de informação e de inteligência vazam coisas deliberadamente contra ele, você concorda que ele está fazendo pouco caso das instituições? Eu acho que não é uma questão geral. Acho que é pontual. Você pontual quando é contra ele. É pontual contra a imprensa. Não, os líderes do Partido Republicano não o apoiaram na campanha. Não há nenhum motivo porque, uma vez eleito, ele vai prestigiar esses caras. Não. Isso é política, minha gente. Não, o Congresso não é uma força que tem que ser levada em conta. Por que ele não vai prestigiar? Só porque não o apoiaram? Tem que ser levado em conta, e uma vez que esse Congresso comece a não aprovar as medidas dele, ele vai ter que rever isso. Uma vez que aprove, tudo bem. Donald Trump está se isolando. E ele não está... Donald Trump está se isolando, agora falando sério, da sociedade americana. Donald Trump está se isolando da comunidade internacional. Você está falando sério agora, né? Estou falando sério. Agora estou falando sério, às vezes eu brinco. Tá bom, vamos lá sério. então. A ideia é essa. Sabe por quê, André? Eu desconfio muito de quem se leva muito a sério, sabia? Que nem você em relação ao Beltrame. Todo mundo, até você, quem se leva muito a sério porque tem algo a esconder. E eu tenho essa facilidade. Então, contra o Beltrame está valendo isso também. A respeito do Beltrame está valendo isso. Você está usando de sofisma, e isso é desonestidade intelectual. E isso de você eu não espero. Não, estou perguntando se serve para o Beltrame também. O Beltrame pode ser o ministro da Justiça, eu sustento isso.